Como é que vocês estão? Bem, para quem não sabe, nós estamos fazendo uma série de 3 lives falando sobre autoestima, né? De um jeito diferente aí do que se fala muitas vezes por aí. Bom dia, Berê, Marluce, Inês. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe ricamente. Amém. Glória a Deus. Eu recebo. Pois é, hoje inicia-se um novo ciclo na minha vida. E eu estou muito feliz, muito grata, graças a Deus, por tudo que tem acontecido e pelo que ainda há de vir. Obrigada, Moniquita. Gente, se vocês puderem convidar outras pessoas para estar conosco aqui na live, vai ser bem interessante esse tema. E como eu falei na live primeira, né, na segunda-feira, eu não estou deixando mais as lives salvas aqui no Instagram, tá? Eu estou salvando lá no YouTube. Parabéns, lindona, que Deus te abençoe em mais um aniversário, amém, recebo, fico muito feliz, recebo as felicitações aí, tô muito feliz e muito grata, o meu 36º ano foi um ano muito intenso pra mim, né, um ano de muita, acho que eu nunca servi tanto na minha vida quanto eu servi no meu 36º ano, né, e agora é o meu 37º, né, hoje eu tô completando mais um. E eu tô muito feliz, muito grata por tudo que eu tenho vivido até aqui, pelas bênçãos alcançadas. E eu sei que tem muito mais, né? É só o começo, como eu costumo dizer isso. É só o começo, melhor ainda está por vir. Helena chegando agora, Dai, Raquel, sejam bem-vindas, meninas. Gente, pega esse aviãozinho aí, convida pelo menos umas 10 amigas para estar conosco aqui na live. Pessoas que precisam melhorar, curar definitivamente aí a questão da baixa autoestima, tá bem? Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir esse assunto, né? Em vários perfis por aí, perfis até grandes. Eu acompanhava alguns perfis com mais de 5 milhões de seguidores que falavam muito sobre essa questão, mas depois eu vi que assim, a vertente que eles estavam tomando, né, só faz iludir as pessoas. Né? Porque o amor próprio é uma, tipo assim, fazendo as pessoas acreditarem que a autoestima se resolve de um jeito, quando isso não é verdade. A melhor maneira de se tratar, de se resolver o problema de autoestima é fixando os pés na realidade e encarando-a como ela é. Né? Então, eu vou rever com vocês aqui alguns passos que nós falamos na live anterior, né? Se você não viu, essa live tá no meu canal do YouTube, Fabiana Salles, só procurar lá. Ou o link está na bio, tá bem? Então, se você não viu essa live, eu vou reprisar ela para você aqui, para que você relembre, né, ou para que você tenha uma noção mais ou menos de como é que nós estamos lidando com este tema. E por que eu decidi fazer essa série de lives, né? Primeiro porque, como vocês sabem, eu faço consultoria gratuita, consultoria no sentido de tirar dúvidas, né? Todos os dias nos stories. E toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, sempre tem alguém com essa pergunta de como resolver problemas de baixa autoestima. Então, não tem como resolver isso e responder isso no Stories apenas, né? Eu resolvi então fazer essa série de lives aqui para tratar com vocês de uma forma um pouco mais profunda, né? Não dá para ser tão fundo assim, porque afinal de contas é apenas uma hora de live, né, gente? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, por que as pessoas sofrem? Isso é reprisando a live anterior, tá? Por que as pessoas sofrem de baixa autoestima? Primeiro, porque elas precisam entender o conceito do que é estimar, né? Do que é estima. E ninguém estima algo que é vazio, que nem eu falei na live anterior. Eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho esse negócio que eu ganhei do meu marido, né? Uma torrezinha de Paris, né? A Torre Eiffel. Então, assim, para eu olhar para algo ou para alguém, eu preciso achar bonito, eu preciso ver valor, eu preciso admirar, eu preciso olhar para aquilo e ver algo extremamente valioso. Se eu olho para aquilo e não vejo nada de valor, por exemplo, se eu pegar e olhar, pego esse post-it aqui e arranquei uma folhinha, certo? Entre olhar para essa torre, né, que ela tem uma representação muito importante, que é um símbolo de Paris e tudo mais, entre olhar para isso aqui e olhar para isso aqui,
eu posso pegar facilmente esse papel e jogar fora, amassar e jogar. Por quê? Porque eu não vejo valor nele, né? Eu não vejo algo tão importante, tão admirável. Quando eu olho para a torre é diferente, eu olho e me remete a uma série de... Eu consigo viajar, consigo me imaginar lá, olhando ela de perto e tudo mais, né? Então, isso só para fazer uma comparação para vocês entenderem por que não se pode tratar a autoestima de qualquer jeito. Ah, porque você tem que se amar, você tem que se aceitar do jeito que você é. Ok, mas quando você olha para dentro de você, existe algo para ser estimável aí dentro? Existe algo para ser amado, para ser admirado aí dentro? Então a gente precisa parar de se iludir e achar que só se amar é o suficiente. É por isso que não adianta você ouvir de pessoas: você é única, você é especial, você é linda, você é maravilhosa, entra por aqui, sai por aqui. Por quê? Porque não faz sentido com o que você tem de fato vivido. Ah, Fabi, então você vem falar de autoestima e vai me deixar cada vez mais para baixo? Não. A melhor maneira, repetindo, de você resolver um problema é fixando seus pés na realidade e encarando-a como ela é. E aí eu citei na live anterior o exemplo do quarto, né? Você imagina que você é um quarto. Quando você abre a porta desse quarto e acende a luz, você se depara com uma bagunça terrível, né? Uma roupa para todo lado, um fedor, um odor, né? O guarda-roupa com a porta pendurada, a toalha molhada em cima da cama, enfim, uma zorra total, né? E quando você olha para aquele quarto, a tendência é você pegar a porta e querer fechar e sair, ou então apagar a luz para fingir que não está acontecendo. Quando você sai desse quarto e fecha a porta e foge, é exatamente o que acontece quando você vai olhar alguns perfis na internet, vai assistir alguns videozinhos e você vai iludir a si mesma, né? Iludir quando as pessoas vão dizer pra você: faz um tutorial de maquiagem, muda os looks, faz isso, faz aquilo, como se isso fosse resolver o problema. Não, queridos, isso é só fugir do quarto. Encarar a realidade é encarar a sua bagunça interior e dizer: eu vou arrumar isso aqui, vai demorar tempo, que nem eu falei na live. Existem quartos que vão precisar de uma reforma, né, de uma pintura, de um tira-teco, vai ter que ser tirado dali todo aquele bolor. As roupas que você olha ali já não condiz mais com a pessoa que você quer ser, que você quer se tornar. Bom dia para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas, tá? Já aproveito e convido todo mundo que você conhece para estar aqui nessa live com a gente, ok? E existem quartos que você só vai precisar arrumar, trocar roupa de cama, dobrar as roupas, né? Ajeitar, colocar as coisas no lugar e tá tudo em ordem. Mas, independente do estado em que esteja esse quarto, você não pode fugir, né? Não pode fugir. Então, por isso que não adianta: ou você é linda, ou você é importante, ou você é especial, você é maravilhosa. Te ilude momentaneamente. É um bem-estar passageiro, é um bem-estar momentâneo, tá? Então, para você curar definitivamente esse problema, esse câncer chamado baixa autoestima, você precisa encarar a realidade de frente. E como eu falei lá naquela live de segunda-feira, ninguém admira, ninguém estima algo vazio, né? Então, para eu olhar para mim, independente de como esteja o meu dia, ou se alguém me olhou de cara feia, se alguém não me admira, se alguém me deu um fora, se alguém me traiu, se alguém fez qualquer coisa comigo, isso não vai interferir na minha autoestima. Por quê? Porque eu tenho, quando eu olho pra mim, eu vejo o valor que eu tenho. E que valor é esse? Pra gente ser mais objetivos, né? As virtudes que eu tenho desenvolvido, as habilidades que eu tenho procurado desenvolver, que eu tenho procurado aprender. Cada coisa que você vai fazendo para agregar valor à sua vida, vai elevando a sua autoestima de forma sólida. Mas o principal é exatamente o que você faz pelo e para o outro, né? Porque nós estamos aqui para servir, gente, né? E quando se trata de uma pessoa magnânima, trata-se de uma pessoa de alma grande, uma pessoa que ela faz tudo que faz em função de algo maior. Ela faz tudo o que faz por uma obra maior. Então ela para. É por isso que eu quero que vocês, em nome de Jesus, parem de confundir esse conceito de amor próprio
do jeito que vocês têm visto. O amor próprio que estão sendo pregado na internet é um amor egoísta, de você só tem que olhar pra você só tem que se colocar no topo do mundo, como se você fosse a última Coca-Cola do deserto. Isso não te faz uma pessoa magnânima, isso não te faz uma pessoa de alma nobre. Agora, quando tudo que você faz ajuda o outro, né, serve ao outro, automaticamente a sua autoestima se eleva, porque você está de fato sendo uma pessoa útil e estimável nesse mundo, né? Uma pessoa que vale a pena ter por perto, uma pessoa que vale a pena tomar um café, ouvir por horas o que você tem para falar, porque existe algo verdadeiramente estimável. Então esse foi um resumo do que nós tratamos na primeira live, e de novo, se você não viu, vai lá no YouTube que a live está lá, tá bem? Hoje nós vamos falar de outro problema que acontece com quem sofre de baixa autoestima, a comparação. Essa é a segunda live, sexta-feira nós vamos finalizar, tá bem? Então vamos lá, eu anotei umas coisinhas aqui para eu não esquecer, porque esse é um assunto, gente, muito complexo, não tem como abordar ele de forma superficial, tá bem? O primeiro sinal de baixa autoestima é a comparação. Se você tiver um caderninho aí, anote, tá, essas informações, porque é importante você rever, você reler depois. A comparação, ela acontece quase sempre na vida de todo mundo, certo? Nós começamos a comparar os nossos defeitos com as qualidades do outro. É uma comparação de defeitos e qualidades, a comparação do corpo, a comparação do cabelo, né? A comparação da simpatia. Ai, fulana é tão comunicativa. Ai, a fulana é tão legal, ela se dá tão bem com todo mundo. Eu não conseguia entender isso, eu achava muito vago, hoje eu entendo. É isso aí, Berê. A autoestima é muito mais do que se prega por aí, tá? Então, aí começa a comparar os corpos, começa a comparar o cabelo, começa a comparar as habilidades, começa a comparar o perfil do Instagram, né? Por que alguém cresce tanto e eu não consigo crescer? Por que alguém consegue se comunicar de um jeito? Por que alguém é tão autêntico e eu não consigo ser? Aí começa, e cada vez que você vai se comparando, cada vez mais você vai se colocando para baixo. Você vai se colocando para você vai se diminuindo, né? Porque você começa a olhar para o outro e achar que ele é melhor do que você em tudo, tá? Mas calma aí, que isso tem um fundo de verdade. E isso nos faz pensar que nós não somos capazes, né? Quando você começa a entrar nessa paranoia de se comparar, você vai ver que você vai olhar para o outro e vai, nossa, ela é melhor que eu. E aí, olha só o que acontece, tem o outro lado da moeda. Primeiro você olha e você vai ver habilidades nessa pessoa que você não tem, certo? Primeiro você olha e você vai ver coisas nessa pessoa admiráveis que você não tem, só que depois de um tempo, quando você olha, após você perceber que o outro tem um jeito diferente do seu, que ele possui coisas diferentes de você, às vezes um casamento diferente do seu, né? Às vezes um estilo de vida, digamos assim, diferente do seu. Então você vai fazer o quê? Você vai começar a procurar desesperadamente pelos defeitos dela. Pra que você vai fazer isso? Pra se sentir melhor. Eu vou colocar o nós aqui para que eu não seja tão taxativa, tá? Quando você começa a entrar nesse processo de comparação e começa a perceber que o outro tem algo que você não tem, desesperadamente você vai começar a procurar pelos defeitos. Ah, peraí, ela sabe falar bem. Ela até tem uns talentos, mas é gorda. Não, o corpo não é legal. Ou, é uma mulher muito bonita. Convenhamos, mas é oca. É uma mulher vazia. Você começa a colocar defeitos para quê? Para que você se sinta melhor, para você aliviar a sua insatisfação e a sua tristeza interior. Faz ou não faz sentido, gente, o que eu tô falando? Então, gente, quando você entra nesse processo de procurar no outro desesperadamente um defeito para que você se sinta melhor, você então entra pelo caminho da inveja. E isso é muito difícil, né? E o que significa inveja? Inveja tem a ver com o olhar torto. Não sei se você lembra, mas os mais antigos, eles falavam muito do mal olhado, né? Isso é mal olhado, né? Alguém te olhou de forma torta e tu adoeceu, aconteceu alguma coisa. Já aconteceu, por exemplo? Eu não sou muito de acreditar nessas coisas, não, mas
Por exemplo, assim, né? Amigas minhas, eu fiz a unha e a unha tava muito bonita e de repente alguém olhou pra minha unha e fez um elogio. Nossa, que unha bonita! E a minha unha quebrou no outro dia. Ou seja, foi um olhar, um mal olhado, né? Foi uma inveja que a pessoa sentiu de mim. Ah, menina, teu cabelo é tão bonito, de repente o cabelo da pessoa começa a cair. Né? Eu não estou dizendo que isso seja verdade, mas isso tem a ver com a inveja, tem a ver com o mal olhado, porque inveja quer dizer olhar torto em direção a algo, olhar torto em direção a alguém. Só que sabe de uma coisa, e essa é a parte mais difícil, em algum momento da vida, todos nós já fomos invejosos ou somos invejosos. Em algum momento, todos nós já cometemos. Ai, inveja é um sentimento tão feio, né? Ai, vamos ser honestos? Eu já senti inveja. E tu sabe o que mais dói? É de eu olhar pra mim e dizer, Fabiana, isso que você tá sentindo é inveja. Aí eu, nossa, eu tô sentindo inveja. E aí, o que eu vou fazer com isso? Você entende que você não consegue curar um problema se você não coloca os pés na realidade e se depara com ele, sabe? Porque você só consegue, presta atenção no que eu vou falar agora, gente, isso é importante. Você só consegue lutar contra um monstro se você o conhece. Você só consegue lutar contra algo quando você admite que ele está ali. Contra um vício, contra um comportamento, contra um sentimento. Então, para você admitir, para você parar com comparação, pelo menos desse jeito pejorativo que você tem vivido, né, você tem levado até hoje, você precisa encarar a verdade e admitir. Quer saber de uma coisa? Eu estou sentindo inveja. Eu não sei falar como aquela pessoa fala. Eu não sei dançar como ela dança. Eu não sei cantar. A voz dela é melhor que a minha. Isso acontece muito nas igrejas. Essa disputa, sabe, de cargos, Nossa, eu falo isso com conhecimento de causa, gente, porque eu já frequentei a igreja por muito tempo e existe muito essa guerra, essa rixa, sabe, de um querer. Aí porque alguém canta melhor, mas sabe cantar bem, mas não tem ritmo, mas não tem jeito, mas a vida não é santa. E começa essa coisa, né? E a pessoa não consegue admitir que ela está sentindo inveja. Sabe? Então essa é a parte mais dolorida. Você precisa olhar no espelho, olhar dentro dos seus olhos e dizer, fulana, chamar o seu nome. O que você está sentindo tem nome. Vamos dar nome aos bois? Vamos dar nome ao que nós sentimos? Você está sentindo inveja. Certo? E aí olha só, como você vai lutar contra algo que você não sabe que tem ou que você finge que não tem? Como que você vai lutar contra esse problema? Certo? Isso, gente, se aplica a qualquer área da vida, né? Eu tava sempre, de vez em quando eu atendo pessoas com problemas no casamento, com vício de pornografia. E a pessoa não admite que tem o vício. Não admite. Como que ela vai lutar contra algo que ela tá ignorando? Não tem como, né? Então o primeiro passo é admitir, eu estou viciado, eu estou viciada, eu tenho esse problema, eu estou sentindo isso. Se você admite, é a mesma coisa dentro de relacionamentos, né? A pessoa, quando ela vem para me procurar, às vezes para resolver um problema de relacionamento, geralmente ela vem com todo um esquema armado para que a culpa seja só do outro. Quando chega o momento de ela fazer esse processo de admitir que ela também tem problemas, é doloroso, é dolorido, nem todo mundo está disposto. Eu sou uma mulher grossa, Fabi. Eu sou estúpida. Eu sou arrogante, eu sou intransigente, eu cobro demais, eu reclamo de tudo. É difícil sair da sua boca os seus defeitos. Só que olha só, gente, uma das grandes nobrezas do ser humano é olhar para dentro de si e perceber as suas misérias. Quando você percebe as suas misérias, você está colocando luz no problema. E quando você coloca a luz no problema, você tem clareza. E quando você tem clareza, você tem como ir lá e resolver. Ir lá e consertar. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando você entra nesse processo de comparação, o outro lado do se comparar, primeiro você começa olhando as qualidades da pessoa e se sente inferior porque ela tem algo que você não tem. Certo? Só que depois você começa a procurar desesperadamente pelos defeitos dela para que você se sinta melhor. Né? Olha aquela fulaninha ali, ela é toda
Nossa, ela é isso, ela é aquilo, tem isso de legal, mas ó, também, olha só o jeito que ela faz, olha como é que ela age naquele sentido ali. Ou seja, começa a procurar desesperadamente os defeitos. E o que é inveja? Ela tem a ver com a comparação. Primeiro, a gente se sente inferior, certo? Eu olho torto para o outro. E o olhar que você lança sobre o outro, é aí que mora o problema. É uma percepção errada que você tem sobre si mesmo. Isso se chama lei da projeção. Aquilo que eu olho para o outro e eu critico no outro é algo que existe em mim e que eu não quero admitir muitas vezes. É difícil. O outro, ele é como se fosse um espelho seu. Pela lei da projeção, tudo aquilo que te incomoda no outro é algo que você precisa tratar em você. E aí, Fabi, mas eu que tô sofrendo com inveja. Se alguém tá tendo inveja de você, quem vai sofrer as consequências desse problema, desse mal, é a pessoa que tá tendo inveja. Ela que vai receber essa carga negativa de energia. Certo? O problema mora quando você começa a invejar outras pessoas, né? Porque aí é exatamente o que vai afetar a sua autoestima, certo, gente? Então, continuando aqui, a primeira coisa, modifique o seu olhar. Toda vez que você pensar em criticar alguém por algo que você gostaria de ter e você está desesperadamente procurando um defeito nela, começa a olhar primeiro para você. Por que isso está me incomodando tanto? Por que isso me incomoda? Por que esse jeito me incomoda? Qual que é o problema que eu preciso tratar em mim? Porque às vezes, quando nós estamos enfrentando um problema, né, e passar por um problema de baixa autoestima é um problema que você precisa encarar de frente, olha só o que acontece. Na maioria das vezes nós queremos mudar aquela situação, certo? Nós queremos mudar aquela pessoa, nós queremos mudar aquele estado atual. Só que a gente não entende que muitas vezes aquela situação está acontecendo para nos mudar. Está acontecendo para mudar você e não o contrário. Quantas vezes você... Não sei se você já passou por isso. Se não passou, com certeza vai passar. De olhar para trás e pensar assim, ó, tem uma situação na minha vida que eu pensei que eu nunca fosse superar. Que eu achei que eu nunca fosse vencer aquilo. E eu olho para trás e eu consegui. Sabe? Porque aquela situação que aconteceu para mudar você. Então não adianta muitas vezes você querer mudar o que está acontecendo. Observe o que está acontecendo e mude você. Tá? Então essa é uma observação que você precisa fazer. Primeiro, modificar o seu olhar para o outro. Para sarar definitivamente esse problema, né? Esse câncer chamado baixa autoestima / inveja. Tá bem? Agradeça. Olha só, gente. Olhe para as pessoas que você tem. Essas pessoas que, de certa forma, você tem uma invejazinha, que você fica se comparando. E o primeiro passo para você curar esse problema é admitir que ela é realmente melhor do que você. E que bom que existem pessoas melhores que nós. Que bom que eu posso olhar para o lado e vejo que tem alguém melhor que eu, que sabe falar melhor que eu, que sabe escrever melhor que eu, que sabe se comportar melhor que eu, que entende mais de outras coisas que eu não entendo. Que bom que existem pessoas assim, porque imagina que tédio seria se eu olhasse para o meu lado e só visse pessoas inferiores, vazias, sem nada de útil para me oferecer ou para me ensinar. Imagina que tédio que seria a sua vida se você não tivesse pessoas em quem se inspirar. Então a proposta para você sarar, para você combater esse problema, é você olhar para o outro e dizer: ela é melhor que eu nisso. E que bom que ela é melhor. Que bom que ela fala melhor que eu, porque ela vai me inspirar. Sabe, você olha para a pessoa com um olhar de verdadeiramente estimando ela, porque aquilo que você faz para o outro, consequentemente você recebe de volta. Sabe, você começa a receber de volta, né? Então vamos lá. Olhe para as pessoas e comece a observar os talentos dela, as habilidades que ela tem, e comece a admitir e se inspirar nela. Não precisa você se sentir inferior. Agradeça por existirem essas pessoas ao seu lado, porque se você fosse cercada somente pela mediocridade, a sua vida seria um verdadeiro tédio. Seria um verdadeiro tédio você olhar para um lado e não ter alguém com quem você pudesse aprender algo, alguém que você pudesse admirar.
Imagina só, né? Seria horrível. Quando você fizer isso, 2 pesos enormes vão sair das suas costas. O primeiro deles é a inveja, que é o que nós estamos falando. Você substitui a inveja pela inspiração, certo? O primeiro peso, 1 tonelada, já sai das suas costas. E o segundo, gente, é a soberba. O segundo peso é o peso da soberba. Porque muitas vezes você não admite que o outro é melhor que você em algo por soberba. Porque você quer ser sempre melhor em tudo. Sabe aquela pessoa extremamente autorreferente? Quando você tá falando alguma coisa, ela se mete. Ah, mas comigo foi assim. Né? Que nem eu já ouvi uma explicação ridícula a respeito disso. Uma pessoa tá contando que ela teve uma experiência, por exemplo, com câncer na família. Né, ou na vida dela, e ela contando a experiência, como foi difícil, como eram as sessões de quimioterapia, as dores que ela sentia no corpo. Aí vem a pessoa autorreferente, eu sei o que você tá passando, porque eu já passei por isso quando eu tive uma gripe, quando eu caí da escada. Ou seja, não faz sentido. Existem momentos em que você vai parar para o outro, que tem uma nobreza, que tem algo a te ensinar, e você só tem que se calar e ouvir. É o seu momento de ficar calado e ouvir. Parar de ficar querendo comparar quem sofreu mais. Até na parte de sofrer, tem gente que quer medir. Eu sofri mais que ela, minha história de vida é mais difícil. Até isso é soberba, gente. Até isso é soberba. Porque ela tá passando por isso, então não imagina o que eu passei. Imagina se fosse, ela não aguentaria a metade do que eu passei. Calma, nem tudo no mundo gira em torno de você. Você não é o centro do universo, não. Tá fazendo sentido? Né? Tá fazendo sentido para vocês observarem que nós fazemos parte do todo, mas nós não somos o todo. Nós fazemos parte do todo, da criação, das obras de Deus, mas nós não somos o centro do universo. Vamos tirar o olhinho do nosso umbigo, né? O amor próprio, gente, ele não é só você olhar para você e se colocar no topo, não. O amor próprio é justamente de que maneira que eu posso ser mais útil nesse mundo. De que maneira que eu posso servir mais nesse mundo, certo? Então, quando você olha para as pessoas e agradece, sabe? Agradece pelo que você tem aprendido com elas, pelas coisas que ela possui que você não tem, pelo talento que ela tem, pela habilidade que ela tem, pela ousadia que ela tem que você não tem. Olhe para ela com gratidão. O peso da inveja e o peso da soberba vão sair dos seus lados. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É libertador. É libertador quando você tira dos seus ombros essa necessidade de querer parecer melhor. Muitas vezes a fala de pessoas com esse perfil é cansativa e desinteressante. Você tocou num ponto extremamente verdadeiro, viu, Rê? Olhar para e por isso que eu falei para vocês aqui, eu seguia perfis com 1 milhão, 5 milhões de pessoas falando sobre essa questão de você tem que se amar, você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, blá blá blá. Que tédio que é isso, né? Como que é chato você ficar lendo as mesmas coisas que todo mundo já fala o tempo inteiro e a gente não quer colocar o nosso pezinho na realidade. Querida, você tem inveja. Vamos tratar isso, querida, para de se comparar. Querida, você tem que olhar para o outro e observar e admitir que ele tem realmente algo melhor que você. E que bom que essas pessoas existem para te inspirar, né? O Paulo Vieira tem uma frase que ele diz assim: se alguém pôde, eu também posso. Se tem alguém que conseguiu chegar em algum lugar, essa pessoa ela serve de mira, ela serve de alvo para eu trilhar os mesmos caminhos e não ficar, tomara que perca tudo que ganhou. Tipo, tem gente que celebra a desgraça dos outros. Por que vocês acham que nos grupos de mensagens correntes, nas redes sociais, na mídia, nos jornais, por que você acha que o que mais dá engajamento são notícias negativas? Pode abrir ou explorar do seu Instagram. O que você vai achar? Gente, dificilmente, 100%, 1 ou 2% você vai achar ali de coisas positivas. Tá? Você vai achar, o resto é tudo, fulano traiu fulana, não sei o que lá, tá passando por depressão, não sei o que lá, tá sumido, tá sequestrado, não sei o que ainda, fulano falou mal de fulano, tá tendo uma treta, essas coisas, sabe, em páginas de fofoca, em mensagens correntes, alguém que tá morrendo, que tá desesperado, que não sei o que, acidente disso, daquilo, é o que mais dá engajamento.
sabe? As pessoas se alegram agora quando elas veem alguém. Eu coloquei falei uma coisa aqui uma vez que dizia o seguinte: as pessoas, elas perdoam assassinatos, elas perdoam crimes, perdoa tudo, mas elas não perdoam alguém que faz sucesso. Por que será que isso acontece? Inveja. Por causa da inveja. Então, quando a gente modifica esse olhar e olha para o outro com admiração, inspiração e estima o outro, nós temos uma meta, um caminho a trilhar, algo naquela pessoa, né? Outro dia eu acho que foi numa mentoria que eu fiz, não lembro exatamente. Eu passei como tarefa, acho que foi aqui também, numa das lives que eu fiz. Eu passei como tarefa você observar alguns perfis, algumas pessoas que te inspiram e você começar a, modelar, né? Fazer modelagem. Por exemplo, você tem um perfil que você segue que fala sobre casamento, ou que que vive um casamento maravilhoso, abençoado. Eu vou seguir esse perfil porque me inspira a ser uma esposa melhor, me inspira a ter um casamento melhor, né? Aí eu vou seguir esse perfil aqui porque é uma pessoa extremamente elegante, a forma que ela se veste é maravilhosa, é linda, é feminina, sabe? Eu preciso aprender com quem sabe. Aí eu vou seguir esse perfil aqui porque essa pessoa se comunica muito bem, ela tem umas técnicas de, modelagem, ao invés de você ficar com inveja. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Como falar para uma companheira de trabalho que ela é assim? Não fale, Flávia. As pessoas são como são, não precisa falar. Às vezes a gente inspira muito mais as pessoas sendo de um jeito do que falando para elas. Às vezes quando a gente fala, ainda cria um atrito, não é verdade? Seja de um jeito que ela vai olhar para você, vai observar você e ela vai ver que não faz sentido, ela continua. Ou ela se afasta de você, ou ela aprende, ou ela se inspira em você. Certo, gente? Então as pessoas não perdoam o sucesso do outro. Pra gente mudar esse problema da comparação e sair dessa situação de baixa autoestima, a gente precisa admitir que o outro é melhor que nós. E que bom. Sabe por quê? Não tem nada pior do que você... Uma vez eu fiz um post aqui baseado numa frase do Pablo. Eu sou pior do que você imagina. Porque é muito, muito difícil você perceber que as pessoas estão olhando pra você como se você fosse perfeito. Quando me perguntam coisas ali na minha caixinha de história, eu faço questão de dizer: gente, eu não sou perfeita. Ah, Fabi, teu relacionamento, não sei o quê. Gente, nós não somos perfeitos. Eu faço questão de dizer isso. Sabe? Porque as pessoas têm mania de projetar algo, né? E elas acham que aquilo ali é inalcançável. E não é. Não é. Né? Só que aí eu digo, eu sou pior do que... Então sai um peso das suas costas porque você para de se cobrar tanto ao ponto de: ai meu Deus, eu preciso ser perfeita. Ai, eu preciso ser... Tipo assim, a pessoa não pode achar um pelinho na minha vida porque senão já era. Pra que construir esse castelo de areia? Vamos ser verdadeiros. E esse ser verdadeiro não quer dizer que você tem que viver cada vez pior, né? Mas que você possa começar a trabalhar dentro de você as virtudes que eu sempre estou batendo na tecla aqui. A virtude da modéstia, por exemplo. Modéstia no falar, modéstia no proceder, modéstia na maneira de se comportar, né? Ser uma pessoa... Tem gente que é muito extravagante, começa a ser um pouco menos, né? Começa a ser uma pessoa mais... discreta em algumas coisas, para de se meter em tudo, sabe? Se não te chamaram para uma conversa, se não compartilhar, para de querer se meter em tudo, dar pitaco. Tem gente que tem mania de dar pitaco. Eu acompanho uns canais no YouTube de receita, né? Fulano vai lá e faz uma receita e tal, não sei o que, aí vem alguém no comentário: ah, mas você não pode colocar vinagre na salada antes de colocar na mesa porque vai murchar. Criatura! Quem perguntou? Não precisa ficar dando... Isso é autorreferência. A pessoa pode falar o que for, mas sempre ela tem que dar a contribuição dela. Pra que isso? Não é necessário. Gente, eu tô trazendo esse assunto aqui porque você não vai resolver problema de autoestima se você não amadurecer. Se você não trilhar esse caminho do amadurecimento. E amadurecer é isso, é a gente ter uma virtude chamada temperança. Em tudo que a gente for fazer. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa ter tempero. Uma comida, se ela for salgada demais ou se ela for insossa demais, não vai ficar gostosa. Tem que ter tempero.
assim que tem que ser a nossa vida, nem mais e nem menos. A gente precisa se colocar no nosso lugar. Você entende? Então, tira esse peso das costas de querer ser perfeito em tudo, de querer ser melhor em tudo, e admita que você tem falhas, que você tem problemas, que você tem misérias dentro de você, e comece a procurar resolver esses problemas. Mas pelo menos você não se torna o centro de referência para a humanidade. As pessoas têm que olhar para você, você não pode errar nunca, que você não pode cometer um pecado, que você não pode cometer um deslize, porque senão é o fim do mundo. Você entende? Tira esse peso dos seus ombros. Quando você cura esse problema de comparação, você tira o peso da inveja e tira o peso da soberba das suas costas. Tá bem? E pra gente finalizar, vamos lá. Vencer a comparação, gente, é um exercício diário que nós temos que fazer, certo? A autoestima, ela se eleva quando nós servimos e fazemos o bem para o outro. Já falei isso aqui. Quanto mais você serve, né? E aí não cabe aquele amor egoísta, né? Não cabe, você precisa ser realmente abnegado, né? Um amor abnegado, benevolente, fazer. E aí é que entra o ponto X da maturidade. Não espere nada em troca. Eu fiz um post falando sobre isso aqui. Ninguém te deve nada. Ah, mas porque eu me dediquei. Ah, mas porque eu doei. Ok, é algo de você. Não espere que o outro seja igual a você. Nós somos seres humanos individuais, certo? Nós somos seres individuais, então pare de ficar esperando que o outro seja recíproco com você, que o outro faça tudo por você, porque se você começa a agir dessa forma, gente, você entende que você está colocando a chave da sua vida, da sua felicidade, das suas decisões, dos seus sentimentos na mão de outra pessoa. Esse é o ponto X da maturidade. A gente não pode ficar esperando que o outro satisfaça os nossos caprichos, os nossos desejos. Ah, Fabi, mas era o mínimo que ele podia fazer. Ok, era um problema com ele, é ele que tem que resolver isso. Isso não cabe a mim decidir. Eu vou continuar servindo, eu vou continuar amando, eu vou continuar fazendo bem, porque é uma qualidade, é uma virtude minha. É minha, mora em mim, habita em mim. O outro não pode definir como eu sou, como eu ajo, como eu deixo de agir. Ou como eu deixo de sentir. Certo? Você vai vencer esse mal fazendo o bem, reconhecendo e agradecendo os outros pelas virtudes deles. Agindo assim, gente, a tristeza ela vai embora do seu coração. Aí você vai entender que a autoestima não tem a ver com ai, mas eu tô me sentindo feia. É óbvio que você precisa cuidar da sua aparência, do seu corpo, né? Eu já falei aqui sobre beleza e vaidade, o que é a beleza, o que é a vaidade, né? Que você é um quadro raro, né? O seu adorno vem a moldura, mas só a moldura sem o quadro dentro não serve pra nada, ninguém vai querer comprar, certo? É a melhor maneira de você entender para que serve, né, a beleza, por que cuidar de si mesma, porque é um adorno que você vai estar dando para algo que já existe, certo? Quando eu entendo que eu sou uma pessoa estimável pelas minhas virtudes, pelos meus valores, sabe o que acontece? Eu posso estar com a cara amassada de manhã, meu cabelo todo bagunçado, eu posso não estar me sentindo não estar num dia bom. Isso não vai abalar minha autoestima. É isso que eu quero que você entenda. A autoestima não é só você ir no salão, não é você só olhar no espelho e se achar bonita naquele momento, a fuga do quarto, sabe? Não é só isso. Isso não resolve, né? Isso não resolve. A autoestima é você olhar para você e reconhecer o valor que existe. Isso aqui parece clichê, mas o valor só vai existir, gente, de verdade, quando você começar a investir em você mesmo. Então, procure desenvolver novas habilidades, procure aprender sempre coisas novas, procure aumentar o seu repertório, sabe? Conversar e aprender com pessoas que sabem mais do que você. Assistir coisas que sejam educativas, documentário que vão te trazer um know-how maior de informações, sabe? Um repertório maior para que você seja de fato uma pessoa com conteúdo. Ninguém admira algo vazio. Ninguém admira algo que não tem nada de bom ali. Ontem eu gravei uma aula para a comunidade que eu vou
eu vou colocar daqui a pouquinho lá, e eu falo sobre 2 apetites que nós temos, apetite concupiscível e apetite irascível. A maioria das pessoas, elas caminham em busca do prazer, né, da autossatisfação momentânea. E que é justamente, eu abro mão de assistir algo educativo e fico rolando o feed nas redes sociais, vendo o que aconteceu com os famosos, com não sei o que, enquanto eu sou bastidor, enquanto eu sou plateia da vida dos outros, eu nunca serei protagonista da minha própria vida. Eu tenho um hábito comigo, isso desde 2016, que foi quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, né? Que é toda vez que eu tô fazendo alguma coisa. Gente, eu não gosto da sensação de estar perdendo tempo com nada. Então, se eu tô cozinhando, se eu tô lavando a louça, se eu tô limpando minha casa, se eu tô lavando roupa, se eu tô fazendo algum trabalho aqui, eu tô sempre ouvindo algo no meu celular, no meu computador, algo educativo. Tudo isso faz com que eu me torne uma pessoa de mais maior estima, digamos assim, faz com que eu tenha mais. Até gente que diz assim: Fabi, como que você sabe tantos assuntos? Teve gente que me perguntou isso: Fabi, como você consegue falar de tantos assuntos, fazer tantas lives e você não, parece que não te falta assunto? Porque simplesmente eu tô sempre estudando, sempre buscando algo maior, algo melhor. Entende, gente? Isso também é uma coisa que vai curar a sua baixa autoestima, você ficar investindo e aprender sempre coisas novas. Trilhar o caminho do amadurecimento é isso. Abrir mão do supérfluo, abrir mão do concupiscível e ir em busca de bens árduos. Bens árduos é o que vai valer a pena, é o que você se sacrifica para conseguir. Não é fácil ser uma pessoa temperada, ter a virtude da temperança. Não é fácil ser uma pessoa justa. Não é fácil ser uma pessoa de coragem. São coisas que são árduas de se conseguir. Não é fácil trabalhar o perdão. Sabe? Não é fácil, mas são coisas árduas que vale a pena conquistar, vale a pena lutar por elas. Isso é o que vai fazer de você uma pessoa de fato estimável. E aí quando você olhar pra você, independente de como esteja a sua roupa, o seu cabelo, o seu rosto, a sua pele, os seus quilos, você vai olhar pra você e você vai ver: eu tenho algo a ser estimado aqui dentro. Tá bem? Então, vou ficando por aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você. Essa segunda parte, sexta-feira, a gente finaliza, né, essa série de lives sobre autoestima. E eu espero ter você aqui comigo. A live vai ficar salva no canal do YouTube, tá bem? Eu espero que eu consiga salvar, senão vou jogar aqui no GTP mesmo. A memória do meu celular tá um pouquinho cheia. Então, meus queridos, ao invés de invejar, quando você for se comparar com alguém, admita que essa pessoa, ela tem coisas que podem ser úteis para você aprender com ela. Eu amo aprender com quem sabe mais que eu. Amo demais. Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito de fazer amizade com pessoas mais velhas que eu, mais experientes, mais maduras que eu. Eu amo ouvir histórias de vida. Às vezes são pessoas que não têm tanto conteúdo intelectual, mas elas têm um know-how de experiência de vida que você não vai aprender em faculdade nenhuma. Experimente fazer contato com esse tipo de gente, sabe? Com essas pessoas. Tá bem, meus amores? E eu tenho certeza que depois dessas lives, você que tá me acompanhando aqui, né, que vai ficar até na sexta-feira, nunca mais você vai sofrer desse problema. Nunca mais. Você vai começar a olhar para si mesmo de uma forma diferente. Você vai olhar para você por outro ângulo. Tá? E não são esses perfis aí de se ame, se cuide, se aceite, que tá tudo certo, que vai te ajudar. É você colocando os pés na realidade, admitindo as suas misérias, reconhecendo que existem pessoas melhores que você e que elas podem te ensinar algo. Aí você vai ver e investindo, obviamente, na busca das suas virtudes. E aí você vai ver que realmente você pode ser e é alguém extremamente estimável, alguém que vale a pena ter por perto. Alguém que vale a pena conversar, que vale a pena parar tudo que você está fazendo para ouvir, né? É uma pessoa gostosa de ter por perto. Tá bem, meus amores? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. A gente vai resolver esse problema, a gente vai se livrar desse mal, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo grande no seu coração e a gente volta sexta-feira com mais uma live para finalizar a série Autoestima. Beijos, beijo pra vocês.